Bom, pessoal, já esperamos bastante. Vou começar aqui. Qualquer coisa, se alguém entrar nesse meio tempo, pega a apresentação de onde parar. Mas nós, para não tomar também um grande tempo do pessoal, já vou começando. Todo mundo vendo a tela, qualquer coisa, se não estiver ouvindo áudio ou se sumir a tela, qualquer coisa que acontecer, só mandar no chat que eu vejo aqui, tá bom? Então, pessoal, todo mundo vivendo esse momento aí de crise por conta do Covid, do coronavírus, e a gente até ia fazer um outro tema para esse webinar, mas frente a esse acontecimento a gente resolveu pegar essa situação que está mudando a vida aí de todo mundo e resolveu trazer para conversar melhor com vocês, dar alguns pontos que a TWW acredita que pode te ajudar nesse momento, também algumas percepções de como está essa situação. Então, o cenário atual, a gente já tem hoje mais de 12 mil casos confirmados no Brasil. Esse número segue aumentando e a gente ainda não tem uma previsão de quando que isso vai, de fato, parar. Essa situação do Brasil nesse momento, do mundo no geral, né? E, devido a isso, muitas pessoas ficando em casa, tem diversas hashtags e campanhas estimulando esse ato, que é o confinamento das pessoas em casa, é a quarentena. E muitas vezes, em muitos estados, muitas cidades, muitos países, apenas os serviços básicos funcionando e as pessoas em casa evitando ao máximo o convívio social para não ter um grande aumento no número de contaminações por conta do coronavírus. A gente tem também os reflexos disso, por exemplo, na economia, que é um setor muito importante que envolve trabalho aqui de todo mundo, é o dia a dia de todo mundo. No mês de março, apenas no mês de março, a gente teve uma queda de 30%, né, no índice da Bovespa. E um cenário muito interessante quando a gente olha para a questão da comunicação é que hoje 97% dos brasileiros eles se conectam usando o celular. Muitas vezes eles não usam computador em casa ou até mesmo em outro ambiente. O celular ele é mais utilizado. Inclusive, a gente tem hoje no Brasil mais linhas de celular disponíveis do que até mesmo habitantes. A gente tem por volta aí de pouco menos de 210 milhões de habitantes e pouco mais de 220 milhões de linhas de celulares. E dessas pessoas, dessas linhas de celular, 30% não usa a internet diariamente. Então, principalmente quem está localizado aqui em São Paulo, é muito comum a gente usar o celular para tudo, sempre está na internet, sempre tem um lugar que tem internet, mas não é aí a realidade de 30% dos brasileiros, não é esse contato direto com a internet todos os dias. E eu trouxe aqui alguns dados de uma apresentação feita pelo YouTube essas semanas, que houve, frente a essa situação do Covid, houve um aumento de 216% por buscas de canais de notícia no YouTube. E também um crescimento de 110% por canais que têm assuntos sobre finanças e economia. Então, essas são as atenções que um grande veículo que é o YouTube, ele consegue ter nessa época. Essas são o que as pessoas estão procurando ver o impacto na economia e buscar aí cada vez mais por notícias que elas julgam confiáveis sobre o coronavírus. E o que é o novo normal, né? Qual que está sendo nossa realidade frente a tudo isso? O Brasil, a gente sabe que ele tem, nas classes D e E, 83% dos acessos à internet ocorrem pelo celular. E 10% e 20% dos domicílios não tem internet fixa. Ou seja, o pessoal, ele até usa a internet, mas é muito mais pelo celular e quando ele não está em casa, porque na casa dele ele não vai ter uma internet para se conectar. Então, a pessoa geralmente ela usa o próprio celular dela, o próprio pacote de dados. Com esse confinamento, com a necessidade do pessoal ficar em casa, a tendência é que a internet acabe muito mais rápido nos planos de celular das pessoas. E elas fiquem sem internet bem antes aí do final do mês, o que pode impactar muito toda a comunicação que é feita por mídias que necessitam da internet. Então, por exemplo, e-mail. Então, as pessoas vão perder o acesso ao e-mail, grande parte da população vai perder o acesso ao e-mail muito antes do esperado. E questão de delivery, pessoal, muito negócio que consegue substituir a sua atuação pelo delivery, como por exemplo restaurantes ou varejos pequenos, eles têm aí
varejos pequenos, varejos grandes, varejo no geral, eles tiveram até semana passada uma queda de 70% no movimento das lojas e um aumento de 30% nas entregas. Conforme os estados foram aderindo a essa quarentena, a gente não tem nenhum dado, não achei pelo menos nenhum dado oficial disso ainda, mas muito provavelmente deve ter diminuído essa frequência em locais físicos e aumentado a porcentagem de entregas. E o impacto geral em todo tipo de empresa, em toda a crise por conta do coronavírus e também essas discussões políticas que têm acontecido na internet, principalmente, tem deixado o consumidor muito de olho nas empresas nesse momento, principalmente pela conduta delas. Então, a gente entende que muitos negócios simplesmente não tem como parar, como, por exemplo, um hospital. É essencial nesse momento. E até mesmo... Mas tem muitas empresas que foram obrigadas a fechar as portas e conseguem perfeitamente mudar o fluxo de trabalho delas do presencial para o home office. Então, diversas páginas estão surgindo aí no Instagram, na internet, em blogs, notícias de aplicativos, por exemplo, de denúncia mesmo, de empresa que está fazendo o funcionário trabalhar, ou coisa do tipo. Então, é legal, ao máximo, você ver a sua empresa, ver a necessidade dela e ver o que dá para você botar de home office, ver o que você pode tomar de cuidado. Se, por exemplo, você tem uma fábrica que não dá para parar, não foi decretado que ela tem que parar, pelo menos informar o seu cliente que você está tomando os devidos cuidados com os seus funcionários. Álcool gel, roupa, luva, máscara, distanciamento de 1,5 metro entre cada funcionário. Então, é importante mostrar para o seu consumidor, para o seu cliente, que você está fazendo a sua parte no combate, seja com home office ou seja com medidas dentro da empresa para evitar o contágio. E aqui, algumas chamadas de notícias que eu encontrei na internet. Então, o número de fraudes envolvendo o coronavírus tem aumentado. Então, por exemplo, uma empresa chega num condomínio e fala que veio vacinar, que tal morador pediu para ela vir, aí acaba sendo um golpe, já teve casos assim. Ou até mesmo golpes de aplicativos falsos. Uma empresa divulga um aplicativo dela, as pessoas baixam, e muitas vezes pode ser que esse aplicativo, por ele depender da internet, por ele estar numa loja de aplicativo, a pessoa olha e acha que é confiável. Mas muitas vezes não é assim. Ela pode estar abrindo uma porta para um hacker, alguma coisa do tipo, entrar no celular dela. Então, sempre lembrar que, por exemplo, o SMS é um tipo de comunicação muito seguro nesse tipo de momento. Por ele não depender da internet, não tem essa porta, não tem esse caminho para a pessoa invadir um celular, por exemplo. Então, tem muita gente caindo em golpes de aplicativos. E, em frente a todas essas notícias, fake news, eu até botei uma ali de um WhatsApp que eu recebi, de alguns dados sobre o Covid que não tinha fonte, não tinha quem que falou aquilo. Então, a gente acaba recebendo essas notícias que não tem, às vezes não tem nem pé nem cabeça, ou não tem muito mesmo uma fonte. E esse número de notícias acaba criando a necessidade de uma comunicação confiável. Então, é muito importante você mostrar claramente para os seus clientes como a sua empresa está operando, criar essa proximidade com o seu cliente. Por exemplo, se você tem alguma atuação que envolve uma visita de um técnico ou uma entrega de algum produto, avisar como que você está fazendo isso hoje e formalizar, por exemplo, uma entrega, mandar para o cliente, seu produto saiu, seu produto chega hoje. É legal manter esse canal de comunicação com ele. Também, cuidado com informações de aplicativos duvidosos. Como eu falei, muitas vezes aplicativos que o pessoal baixa e não é confiável, isso pode estar abrindo uma porta para um hacker, isso pode ser prejudicial para a segurança do seu celular. E muita atenção aí com senhas e tokens suspeitos. Muitas vezes a gente vê que tem aumentado muito esses golpes de aplicativo ou da internet. Geralmente a pessoa entra em contato mandando um código para você e fala que mandou errado e pede para você mandar esse código. É a forma mais comum que a gente tem hoje de clonagem de aplicativos, de contas das pessoas. Então, todo token que você receber, for por e-mail, for por aplicativo, ou alguém mandou, alguma pessoa física te mandou uma mensagem,
sempre fica com esse pé atrás, porque pode ser uma tentativa de hackear a sua conta. É bom priorizar principalmente SMS, o SMS da empresa que você já sabe que ela manda SMS. Por exemplo, um banco que você sabe que manda SMS, que você sabe como que é a mensagem. A gente também tem o Sender ID, se você quiser, é uma forma de você dar essa segurança para o seu cliente de que é a sua empresa que está falando. Para quem não sabe, o Sender ID a gente substitui no número do SMS o nome da sua empresa. Então, isso vai chegar para o cliente com o nome da sua empresa e é muito legal, porque é um passo a mais de segurança que ele vai estar vendo, ele vai estar confiando que a sua empresa é a sua empresa mesmo falando com ele. E aqui, um dado interessante, nesse mês de março, a TWW ela cresceu cerca de mais de 70% o número de mensagens trafegadas. Então, a gente consegue perceber que essa situação do Covid aumentou a necessidade das pessoas se comunicarem e de uma maneira segura, como eu venho falando. Então, é muito interessante que a gente vê esse aumento, a gente vê esse impacto positivo no nosso negócio e as empresas que querem ser notadas, que querem fazer diferença nesse momento, é muito importante que elas também adotem uma maneira segura de se comunicar com seus clientes. Aqui, alguns segmentos que a gente vê uma grande alta nesse volume, nesse uso do SMS, muitos bancos e empresas de cartões, e o turismo aí pela questão do reagendamento de voos, do fornecimento de créditos por viagens canceladas. Então, é um segmento aí que tem mandado muitas mensagens e o SMS tem sido uma forma eficiente deles fazerem isso. E aqui algumas baixas que a gente teve, alguns segmentos que caíram. Clínicas, que dependem do atendimento presencial e muitas não têm aberto. Então, um uso muito comum de clínica é o chatbot, que é basicamente uma conversa em que o cliente, muitas vezes a clínica entra em contato com o cliente que marcou um horário para confirmar se ele vai. Então ele manda assim, ó, Gustavo, você marcou uma consulta amanhã às 3 horas, vai poder participar? Eu respondo lá, sim, e ele já dá uma confirmação, ele já está confirmado que eu vou comparecer nessa consulta. Esse é um uso muito comum de clínicas e por conta do coronavírus deu uma bela caída. E também automotivo, porque nem o pessoal está pensando em comprar carro justamente agora e muitas vezes locadoras de carros têm diminuído o volume por conta que muitos motoristas de aplicativo, por exemplo, que alugam constantemente, muitos pararam de dirigir, de trafegar, de trabalhar mesmo, então estão alugando menos carro, e também as pessoas que alugam para viagem própria. O pessoal parou de viajar, consequentemente, uma diminuição desse segmento e uma diminuição de mensagens trafegadas. E é muito bom frisar que a TWW ela já está trabalhando nesse ritmo de home office desde o dia 17, então cerca de uma semana e meia antes de todo o mercado. A gente já está adaptado a trabalhar na quarentena, todo mundo de casa, trabalhando, atendendo os clientes com a mesma eficiência de sempre, utilizando para isso o home office, com todo mundo com computador, todo mundo com acesso à internet, a telefone, pronto para qualquer dúvida que vocês tiverem, entrar em contato com a gente e ser bem atendido como sempre. Aqui, algumas recomendações da TWW para esse momento. Reavaliar campanhas. A gente está instigando os clientes a pensar, agora que o pessoal está em casa, que está tendo esse tempo para pensar um pouco mais estrategicamente, reavaliar algumas campanhas que pode ter na empresa, ver se faz sentido fazer tal campanha de comunicação, se dá para mudar alguma coisa. Pensar em novos produtos, então tirar esse tempo de reclusão para pensar se tem algum produto que estava parado ou alguma ideia que foi pensada por alguém e não está sendo desenvolvida, se tem como começar a pensar nisso. Planejar novas campanhas, então muitas vezes as empresas conversam com alguém, alguma solução diferente. Imagino que talvez algum de vocês já tenha feito uma reunião com a TWW e ficou com aquele projeto para fazer, vamos fazer, e acabou esquecendo. Essa é a hora para pegar esse projeto e ver, eu tô aqui na quarentena, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, eu podia estar usando alguma ferramenta para me ajudar com isso? Muitas atividades do dia a dia, o SMS é uma forma muito boa de otimizar
e muitas vezes aumentar o retorno dessas ações. Então, por exemplo, se você tivesse que fazer o contato com vários clientes seus nesse momento por conta da quarentena, o SMS é uma alternativa. Diversos outros, se vocês tiverem também alguma ideia de ação e quer perguntar para a gente se pode, se tem como fazer, se pode marcar uma reunião para a gente conversar um pouco melhor, eu vou deixar o contato aqui no final da apresentação e é só me mandar um e-mail ou ligar até mesmo. Ações da quarentena. Então, eu vou mostrar no próximo slide alguns exemplos de ações que a gente pensou e viu como necessárias para as empresas terem nessa quarentena para se comunicar, para manter o contato com o cliente delas e pensar de uma forma geral como que vai ser a atuação da empresa pós-coronavírus. Então, todo mundo está tendo esse tempo de pensar um pouco mais estrategicamente para o negócio, mesmo que esteja sendo de uma forma um pouco forçada, está tendo esse tempo extra. E é interessante ver como que isso tudo vai impactar a pós-atuação da sua empresa, como dá para reduzir custo, como dá para ter uma comunicação mais eficiente, como dá para ter uma comunicação muitas vezes mais em conta e que tenha um resultado melhor. Então, são pensamentos que a gente tem que ter nesse momento. Aqui, os usos que eu tinha comentado. O primeiro é informativo para o cliente, para clientes e funcionários. Então, você pode informar para os seus clientes, para os seus funcionários, como que a empresa vai funcionar nessa época. É muito interessante você informar de uma forma oficial por uma mensagem. Você também pode, aí no segundo exemplo, dar suporte para venda online, como eu tinha falado, mostrar onde que está a entrega da pessoa, se está chegando, se o pedido foi processado. Você consegue fazer esse monitoramento por SMS. E o terceiro exemplo, as dicas pelo coronavírus. Então, por exemplo, eu tenho um comércio e você quer falar para o seu cliente que você está tomando o cuidado necessário na sua atuação. Então, estamos lavando os produtos, todos os funcionários estão usando álcool gel, faça a mesma coisa na sua casa. É legal que você está mostrando uma preocupação sua com o seu cliente e você consegue dar dicas da sua empresa pelo SMS. Com certeza vai criar um vínculo, vai criar esse sentido de preocupação que o seu cliente vai estar vendo que você está tendo com ele. E aqui, os mesmos exemplos, os mesmos tipos de uso, mas num formato diferenciado que muitas vezes alguns dos nossos clientes não ouviram falar ainda, que chama Flash SMS. Então, ele nada mais é que um SMS tradicional, mas é uma mensagem que ela chega num formato diferente para o cliente. Então, em vez de vir a mensagem dessa maneira que eu tinha mostrado aqui no outro slide, ele vem como se fosse uma notificação de push. Então, você acaba tendo um tipo de entrega diferente que pode ajudar o seu cliente a ver uma mensagem de uma forma diferenciada. Então, o cliente vai estar mexendo lá no celular, essa mensagem, que muitas vezes é uma mensagem muito importante, vai aparecer para ele em cima de tudo que ele está fazendo e você vai conseguir atingir ele de uma maneira um pouco mais eficiente, fazer o cliente ter um contato com essa mensagem que você está tentando falar com ele. É uma maneira bem interessante que as empresas têm encontrado aí. Todo cliente que a gente fala se interessa, pergunta e cogita aí botar no tipo de comunicação da empresa esse tipo de ação. E essa foi a apresentação, a gente tentou passar aqui um cenário de como está hoje, como a TWW pensa disso. Aqui eu vou deixar os contatos da minha área, produtos@tww.com.br, telefone para contato e também o link para o nosso site. Eu queria saber agora se alguém tem alguma dúvida, viu algum ponto que achou interessante, tem alguma ideia, quer fazer alguma pergunta a respeito. Estou de olho aqui no chat para ajudar vocês, pessoal. Lembrando que todo esse material ele vai ficar disponível depois no YouTube da TWW, tá? A gente tem um canal no YouTube, todos os vídeos de webinários a gente grava e deixa por lá. E também vai ser enviada essa apresentação para vocês, caso tenha algum ponto que vocês gostaram, querem usar, querem mostrar para alguém, quer relembrar, dar uma olhada, a gente vai disponibilizar esse material para vocês.
Tá aí. Ah, Thaís perguntou aqui, vamos enviar esse material depois. Outra pergunta aqui da Ana, como as empresas de cobrança estão se posicionando? Então, a gente tem visto que o volume de cobranças ele tem se alterado um pouco, até porque muitas empresas foram diretamente impactadas por essa questão do coronavírus. Então, a tendência é que o número de devedores dê uma aumentada aí nos próximos meses no Brasil. Muito banco também está fazendo ação para ajudar nisso. A gente vê na TV diversas propagandas de banco falando sobre esse momento. Então, elas deram uma diminuída no volume de SMS e elas estão tentando fazer alternativas de como cobrar o cliente. Então, não fica mais aquela coisa incisiva que geralmente a gente tinha para um cara que devia, uma empresa que devia bastante. Então, não tá aquele, ó, paga, paga, paga. Elas estão dando uma diminuída e pensando um pouco mais estrategicamente. E até o que a gente recomenda, tá? Porque não adianta só mandar SMS, SMS, SMS. A TWW, ela sempre gosta de falar para os clientes que a gente tem que pegar a situação atual do cliente, a gente tem que pegar a situação atual e desenhar uma melhor forma de comunicação. A gente não quer, a gente nunca fala para os nossos clientes, ó, manda um monte aí, nem olha que mensagem que você está mandando, é só mandar, manda mais que a gente te apoia nisso. A gente sempre tenta montar uma comunicação junto com os nossos clientes que faça sentido. Então a gente vai falar, ó, cara, por que que você não pega aqui e bota o nome, você sabe o nome do seu cliente? Ah, vamos botar na mensagem, vamos construir essa mensagem de um jeito que ele vai ver que é você, que ele vai ver que ele tem o seu, que a empresa tem os seus dados, que a empresa te conhece, que não é nenhuma fraude. Em vez de você mandar 10 mensagens para o cara no mês, vamos mandar uma mensagem de cobrança no dia que ele geralmente recebe o salário, vamos mandar uma cobrança um pouco mais para o fim do mês para lembrar ele. A gente sempre vai estar disposto a ouvir dos nossos clientes o que eles acham que dá para a gente melhorar na comunicação. Não sei se deu um panorama legal aí para você, Ana, sobre essa pergunta. E também, se tiver alguma ação que você pensou, não sei se a sua empresa é de cobrança, pensou em alguma coisa, manda e-mail, a gente tenta montar um fluxo legal aqui para esse momento, a gente pensa junto. Lembrando que a TWW nunca cobra nada disso, tá, pessoal? Todo tipo de consultoria que a gente dá, ajuda, a gente não cobra, a gente não cobra essa consultoria, mas a gente está sempre disponível para vocês, porque a gente quer ver vocês usando e usando bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então, muito obrigado pelo tempo de. Opa, Claudio me mandou aqui. Nossos clientes. Ah, peraí só um minuto. Eu vi que a Cláudia Nenini entrou agora. Cláudia, infelizmente a gente já está acabando, mas como eu falei para o pessoal, a nossa tela aí está com o nosso e-mail, nosso site, e essa apresentação ela vai ficar disponível no YouTube da TWW depois. E a gente vai enviar para o seu e-mail, tá? Cláudia Ney, nossos clientes pagavam direto na loja física. Com todas as lojas fechadas, nós passamos a enviar SMS dizendo que agora ele pode pagar através de boleto bancário. Cláudio Ney, é um exemplo muito comum de cobrança que a gente tem, muita gente usa. A gente costuma recomendar às empresas a mandarem boletos, a linha digitável do boleto. Então, tem duas formas que geralmente as empresas trabalham. Ou mandar a linha digitável direto no celular que tem o cadastro da pessoa, ou eles pegarem os dados da pessoa e perguntar. Por exemplo, você tem que essa cliente Roberta está devendo R$ 100. Você vai mandar, oi Roberta, tudo bom? Você está com um atraso de R$ 100 aqui, você está com um boleto em aberto. Me confirma se seu e-mail é tal, se sim, me responde sim ou não. Se ela responder que sim, você acabou de fazer uma confirmação que aquela é a Roberta e você consegue ter essa resposta.
Então, por exemplo, você vai perguntar, ela vai responder sim, esse é meu e-mail, e você consegue mandar para ela já a linha digitável. É uma maneira de você tanto verificar o telefone que o cliente cadastrou com você, quanto já fazer a cobrança. Você verificou que é ele, você está fazendo a cobrança daquele serviço. Então, a gente tem até uns exemplos, uns templates aqui de envio de linha digitável do boleto. Se você quiser, manda um e-mail, a gente te conversa um pouco melhor, eu te mando esses exemplos. A gente tem exemplo de texto. Se precisar de ajuda, a gente ajuda você a criar isso na plataforma também. Legal. Só, se você puder mandar um e-mail ou preferir deixar seu e-mail aqui no chat, eu pego o seu e-mail depois nas informações de cadastro e te mando um e-mail falando disso. A gente conversa um pouco melhor. Vi que o Cristiano e a Tamara entraram aqui também. Eu estava falando para a Cláudia, a gente está no final do nosso webinar, mas todo esse material vai ficar depois no YouTube da TWW. A gente vai deixar isso disponibilizado e a gente vai enviar para todo mundo. Giovanal também entrou aqui agora, a gente está encerrando o webinar, mas esse material vai ficar no YouTube da TWW e a gente envia para vocês depois. Tá bom? Vi que você mandou aqui, Claudionei, vou te mandar um e-mail. Todo mundo vai receber uma pesquisa. Eu vou encerrar aqui agora, a gente está terminando o tempo da reunião em si, mas eu vou pedir para todo mundo que assistiu aí o webinar completo, eu vou mandar uma mensagem de SMS com uma pesquisa para vocês, para avaliar como que foi esse webinar, o que vocês acharam, e também é uma forma legal de vocês verem o nosso chatbot funcionando. Então, a TWW tem esse serviço de montar um chatbot por SMS, você vai responder, gostou, achou que a sua empresa pode fazer alguma ação do tipo, entre em contato com a gente que a gente te ajuda a montar esse fluxo, a fazer uma ação com o chatbot. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Estou mandando avaliação ainda hoje aí para vocês. Espero a resposta. Muito obrigado por esse momento e qualquer dúvida, só mandar e-mail para produtos@tww ou até mesmo ligar para a gente ou entrar no nosso site e entrar em contato. Tá bom? Lembrando que estamos funcionando normalmente aí nessa momento de coronavírus. Todo mundo trabalhando de casa, todo mundo trabalhando até mais. Então, estamos aí à total disposição para vocês, tá? Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau.